nós também, que ficamos aqui, vamos ter a grande oportunidade de sermos edificados pela palavra de Deus. Eu faço coro às palavras ditas pela oração da nossa irmã Brunilde, que a palavra de Deus traga alegria ao nosso coração, que ela nutra o nosso coração, a nossa alma, incendeie a nossa fé, para que nós possamos viver vidas incendiadas pelo Espírito Santo de Deus, motivação, pensamento, que o nosso Deus seja aquele que dirige todas as coisas nas nossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias? Hoje no Salmo de número 127, esse é o texto que o Senhor Deus nos conduziu para sermos edificados nessa noite. Escolheram a melhor parte, que é estar na presença do nosso Deus. Salmo 127. Eu convido vocês para fazermos a leitura todos juntos, a uma só voz. Vamos ler esse salmo inspirado por Deus e que traz ensinamentos aos nossos corações. Vamos ler, amados irmãos? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos à porta. Amém. O irmão já orou, pediu para que Deus traga instrução às nossas vidas e aos nossos corações. A palavra de Deus tem esse poder. Ela nutre as nossas vidas. Amamos o Espírito Santo de Deus, ele abre os nossos olhos e os nossos corações. Amada igreja, nós estamos vivendo um tempo muito gostoso. É o tempo em que nós estamos acerca da família. O mês de maio, ele é um mês onde nós, a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos um tempo de comemoração acerca das famílias. Nós sempre temos, então, um tempo que podemos dar a palavra de Deus acerca da família. E hoje, o tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é o seguinte: minha família edificada por Deus. Vamos falar todos juntos? Minha família edificada por Deus. Irmãos, como que é importante nós meditarmos e refletirmos acerca da família, porque a família, ela não é uma invenção humana. A família é algo que foi projetado no coração de Deus, e a família, então, é algo que nós vemos para que o nosso Deus seja glorificado através dela. Então, a família, ela nasceu no coração de Deus. Foi o Senhor mesmo quem instituiu o primeiro lar, o primeiro casal, o primeiro casamento, e deu a esse casal um propósito. Então, o lar não vive sem propósito. O propósito pelo qual o Senhor, ele trouxe para a família
que a família deve refletir a glória de Deus. Então Deus é criador da família. Deus é o criador da família. Mas Ele não é apenas o criador, Ele é também sustentador da família. Olha que bênção. Nosso Deus, Ele não apenas fez família, mas Ele também é aquele que dia após dia sustenta a família. Eu costumo dizer que não tem, obrigado, presbítero, não tem ninguém que saiba mais de família do que o nosso Deus. Não tem ninguém que saiba mais de família como o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é o criador e sustentador da família. E esse projeto, irmãos, é um projeto tão bom, tão bem feito, que o nosso Deus, Ele replicou esse projeto para a família da fé. Nós que vivemos em igreja, nós vivemos em família. Nós somos chamados daqueles que são a família de Deus. Nós fomos adotados pelo nosso Deus. Por isso, nós temos a grande certeza. Construir uma família distante do Senhor é certeza de fracasso. Porque a família, ela precisa ser orientada e ela precisa ser nutrida a cada dia por Deus. As nossas famílias, elas precisam desesperadamente de Deus. Por isso que o texto inicia-se dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O texto aqui, irmãos, ele não condena de forma alguma o trabalho. Pelo contrário, é importante que nós entendamos, para que alguém more numa casa, ele precisa construir. E a gente tem aqui alguns construtores que sabem muito bem disso. Que a casa, ela precisa ser construída sobre bases sólidas, alicerce muito bem firmado, porque senão ela não resiste às intempéries. E o casamento, a família, ela também precisa ser construída sobre bases sólidas. E a base é Cristo Jesus. Nós pensamos sobre essa questão, nós entendemos o que o texto está dizendo aqui para nós. A sentinela, ela precisa vigiar a cidade. Precisa haver ali uma dedicação, nós precisamos construir. Mas a palavra de Deus deixa claro que essa dedicação, se ela for apartada da confiança em Deus, da fé em Deus, tudo isso não vale nada. Nosso Deus, Ele quer que as nossas vidas e as nossas famílias estejam na dependência do Senhor. Então é muito importante nós entendermos isso, que família é isso, construção. Nós precisamos suar. Nós sabemos que muitas famílias, para sair do aluguel, elas começam a construção de uma casa, mas antes mesmo da casa estar pronta, elas já entram dentro da casa e elas começam então a melhorar aquela casa a cada dia. Sobra um pouquinho do orçamento e ele coloca coloca uma luminária, melhora os móveis da casa e a casa vai sendo construída a cada dia. Na vida cristã, no lar também é assim. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos sim suar a nossa camisa em prol da nossa família. Porque, amados irmãos, nós temos vivido um tempo em que a cultura do instantâneo tem atingido as nossas vidas. Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas têm se alimentado de macarrão instantâneo. 3 minutos e está pronto, coloca no micro-ondas,
ou do fogo ali no fogão, 3 minutos está pronto para comer. E muitas vezes nós transportamos isso para o ideal familiar, que a família é algo instantâneo e que deve funcionar de maneira mecânica. Isso tem destruído muitos lares. Esse ideal tem estado tão forte na sociedade em que nós vivemos, que até mesmo as pessoas que se colocam para o casamento, para a construção familiar, elas parecem que cada vez mais elas querem ter tudo pronto para poder se casar. As pessoas parecem, não, primeiro tem que ter carro, tem que ter casa, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E se esquecem de que o lar é uma construção. Nós não estamos aqui dizendo que o casamento é para ser feito de maneira impensada, mas nós estamos dizendo que muitas vezes as pessoas estão colocando a segurança do casamento, de uma tomada de decisão, no dinheiro, nas posses, naquilo que se conquista de bens materiais. A cultura do instantâneo muitas vezes vem também tomando o nosso coração, porque as pessoas se casam e elas acham que o casamento é um combo para as nossas vidas. O que precisa ter nesse combo? Olha, eu preciso ser feliz, eu preciso ter isso e aquilo, porque eu encontrei ali alguém que eu sigo no Instagram, e ela tem isso, tem aquilo. Se eu não tiver, eu não vou ser feliz. Pessoas cada vez mais utilitaristas, até mesmo com relação ao casamento, não querem doar, querem apenas receber em troca, e acham que o instantâneo dá também na vida a dois. Mas nós temos também a cultura do descartável, que tem tomado muitas vezes brechas dentro das nossas famílias. Nós vivemos em uma cultura que muitas das coisas que nós utilizamos, copos, talheres, são coisas descartáveis. Descartáveis, são usados e estão jogados fora. Muitas vezes essa cultura tem tomado o nosso coração, o coração do povo, em que isso tem sido transportado para o ideal do casamento, e o casamento ele tem sido visto como algo descartável. Não funciona do jeito que eu penso, eu descarto. Se as coisas não funcionam do jeito que eu imaginei, do jeito que eu sempre sonhei, eu parto para outra. A palavra de Deus, irmãos, mostra para nós um ideal que é totalmente diferente. Não é o ideal do descartável, não é o ideal daquilo que é instantâneo, mas é o ideal de trabalho, de dedicação. Colocarmos um tijolinho a cada dia, família é isso. A cada dia uma construção, a cada dia um reparo, a cada dia um cuidado. E o texto, então, está dizendo acerca disso. É necessário haver a dedicação, é necessário haver o esforço, o suor. Nós temos a nossa responsabilidade, mas o salmista aqui deixa claro para nós. Nós podemos fazer tudo isso, e se a nossa família não estiver na dependência e na confiança do Senhor, e tudo isso vai ser inútil. A palavra de Deus deixa claro para nós que existe a ação soberana de Deus sobre as nossas vidas e a vida da nossa família. E essa doutrina, a doutrina reformada, ela sempre sustentou essas duas verdades juntas, caminhando lado a lado. Existe sim a soberania de Deus, mas existe também a responsabilidade humana. E a responsabilidade humana não deve ser apartada da soberania de Deus. Elas andam juntas. Então, amados irmãos, enquanto nós vivemos em um mundo que trata a família segundo a lógica do instantâneo, segundo a lógica descartável, nós somos o povo de Deus, nós somos chamados a perseverar, nós somos chamados a construir, nós somos chamados a labutarmos a cada dia pelo nosso lar, pela nossa família, pelos princípios que a palavra de Deus
nos coloca como regentes da nossa vida. Eu gostaria de separar para nós alguns momentos acerca desse tema, minha família edificada por Deus. O primeiro princípio, amados irmãos, é que uma família edificada por Deus, ela confia no Senhor. Uma família edificada por Deus, ela confia no Senhor. E eu estou dizendo isso a vocês porque o versículo 1 deixa claro isso para nós. Diz quem é o verdadeiro edificador do lar. O verdadeiro edificador do lar é aquele que estabeleceu o lar. É aquele que criou o casamento, que criou o lar, a família. Foi Deus, então, quem é o grande autor e o grande providente da família. Porém, nós temos aqui, irmãos, chamado para nós. O que é o chamado? Nós precisamos confiar em Deus. Casamento, uma família, ela só permanecerá firme se Deus estiver nela. Nós sempre falamos isso nos casamentos, né? No casamento, o primeiro convidado precisa ser Jesus. Jesus, ele não pode ser convidado apenas para o dia do casamento. Ele precisa ser constantemente convidado para estar fazendo parte daquele lar. Então, todos nós sabemos disso. E nossos caminhos, eles são conduzidos pelo Senhor. Nós teremos bênçãos, teremos uma vida feliz e próspera quando nós confiamos as nossas vidas no Senhor. Mas é interessante, amados irmãos, que é muito difícil nós confiarmos. Nosso coração pecaminoso, muitas vezes, faz com que nós tenhamos uma postura de tomar as rédeas da nossa própria família. E muitas vezes o nosso coração orgulhoso, desesperadamente corrupto, como a palavra de Deus nos diz, tenta tomar as rédeas da família, tenta viver de maneira autônoma de Deus. Muitas vezes, apesar de confessarem o nome do Senhor, vivem como se Deus não existisse. A família deixa de ser nutrida, a família deixa de ser direcionada pela palavra, as decisões são tomadas ao nosso bel prazer, conforme a nossa própria conveniência. Isso traz grande prejuízo para nós, porque se Deus não está conosco, nós estamos perdidos. Jesus, então, ele nos ensina isso. Ele diz, olha, o homem prudente, ele edifica a sua casa sobre uma rocha. Ele não constrói a sua casa em cima da areia, porque em cima da areia vêm as tempestades e a casa cai, a família rui. Quando a família é construída sobre a rocha, quando a família está firmada em Deus, mesmo que venham as tempestades, ela permanece firme. Eu gosto muito, amados irmãos, de olhar para esse salmo, e talvez uma das lições mais importantes que eu aprendo com ele é que nós, quando confiamos em Deus, podemos caminhar tranquilos. Eu vou explicar o porquê que eu estou dizendo isso. O salmo está dizendo que quando nós fazemos a nossa parte, nós fazemos aquilo que está diante de nós, confiamos no nosso Deus, aquilo que nós não conseguimos fazer, é o nosso Deus quem faz por nós. Nós trabalhamos pela família, sim. Nós somos chamados a construir a nossa família cada dia, sim. Mas existe algo que nós não conseguimos fazer. A palavra de Deus diz que quando nós cumprimos a nossa parte, quando nós ensinamos a palavra para os nossos familiares, quando nós oramos, dedicamos a nossa família, consagramos o nosso lar, o nosso Deus soberano, Ele é o Deus que age na maneira que nós não conseguimos e abençoa o nosso lar.
faz o nosso lar perseverar, faz o nosso lar viver em alegria, mesmo diante de momentos difíceis. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos fazer aquilo que o nosso Deus nos chamou para fazer. E, ao mesmo tempo, descansarmos na soberania do Senhor, trabalharmos, sermos responsáveis, tomarmos decisões segundo a palavra, mas com o nosso coração confiado de que Deus é o Deus providente, é o Deus que cuida da nossa família. Amados irmãos, uma família edificada por Deus é uma família que confia no Senhor. Não confia nas suas posses, não confia na sua forma de estar apenas, mas confia em Deus. Mas há um segundo ponto importante para nós, que diz que uma família edificada por Deus é uma família que descansa na providência divina. Eu estou dizendo isso porque o texto, no versículo 2, ele nos diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Nós estamos vivendo em um tempo de grandes ansiedades. Nós caminhamos na vida, nós percebemos em nós, percebemos em tantas pessoas, tempo em que a ansiedade tem tomado conta das nossas vidas. Nós realmente vivemos nessa época difícil. Muitas vezes nós nos deparamos com a ansiedade estando diante de nós. Às vezes compramos algo pela internet, meia hora depois estamos lá conferindo no site aonde que a mercadoria está e quando ela vai chegar. Muitas vezes estamos diante de algumas situações da vida que demonstram nós um coração ansioso. Olhamos para o cenário do nosso Brasil, muitas vezes estamos ansiosos ao futuro. Olhamos para o cenário das famílias, das dificuldades que nós temos dia a dia, nosso coração fica ansioso. Versículo 1, ele deixa claro para nós quem é o edificador do lar, quem estabeleceu o lar. E o texto, então, não está aqui condenando o trabalho, mas está valorizando justamente o descanso no Senhor. Irmãos, se tem algo difícil de nós fazermos, é descansar no Senhor. Muitas vezes, amados irmãos, nós podemos até mesmo falar com a nossa boca que nós confiamos em Deus, que nós descansamos no Senhor, mas na prática isso é muito difícil. Quantas vezes nós estamos diante das dificuldades desse mundo, diante das batalhas que nós enfrentamos, nós nos pegamos deixando de confiar em Deus e tomando atalhos nas nossas vidas, confiando na nossa própria força, confiando muitas vezes no nosso próprio coração. O texto está dizendo para nós não podemos transformar o trabalho, que é algo bom, em algo ruim. Transformar o dinheiro, que não tem problema nenhum nele, em algo que é um Deus sobre as nossas vidas. Nós não podemos colocar a esperança das nossas famílias, das nossas vidas, nos bens familiares, nos bens materiais. Então, o fundamento da segurança da nossa família está em crermos que existe um Deus que não nos desampara, um Deus que está conosco em todos os momentos. O salmista nos mostra que a maior necessidade da família não é uma necessidade material. É interessante que muitas vezes é o que vem na nossa mente.
Quando nós acompanhamos muitas vezes as vidas das famílias, nós percebemos que uma das coisas que mais move as famílias atuais é acerca de quem os filhos serão. Muitas famílias, então, têm depositado toda a sua esperança e toda a sua dedicação na educação dos filhos e naquilo que os filhos vão ser profissionalmente quando crescerem. Muitas vezes, de maneira errônea, temos colocado os nossos filhos na parede. Na minha caminhada com jovens e adolescentes, eu tenho percebido isso, o quanto que é difícil, irmãos, para um jovem e um adolescente que vive um momento de muitas mudanças, quem eu vou casar, com onde eu vou morar, onde eu vou trabalhar. Muitas vezes parte dessa carga vem dos próprios pais. Pais que dizem que se ele resolver ser um varredor de rua, ele não vai ser uma pessoa tão feliz como se ele for uma pessoa que trabalha em um emprego que ganha muito dinheiro. E a palavra de Deus mostra para nós que é onde está nosso coração, ali está o nosso tesouro. Aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Nós temos vivido muitas vezes esse entendimento errado de que a família ela precisa de bens, ao invés de nós entendermos que a família ela precisa somente da presença de Deus. É muito bonito quando a palavra de Deus nos ensina em Deuteronômio capítulo 6, que se tem algo que nós precisamos ensinar para as nossas famílias, é elas amarem ao Senhor, somente isso. A instrução aos pais ensinem os seus filhos a amarem a Deus, quando, ao levantarem, ao dormirem, ao irem, ao voltarem, todos os momentos façam com que a família de Deus amem a Deus intensamente. As outras coisas são outras coisas. E o nosso Deus é nós. Eu vejo essa realidade, irmãos, sendo dada para nós na palavra de Deus através da vida de Ruth. Ruth, uma mulher moabita, vem junto com a sua sogra para Belém. Chega em um ambiente caótico, não há nada para comer. Essa mulher que antes havia dito, o teu Deus será o meu Deus, ela vai rebuscar espigas. Ela vai rebuscar espigas na lavoura de quem me aprouver, quem deixar que eu trabalhe. Posição, trabalho, dedicação, humildade. Texto diz que Deus, na sua soberania, Ele levou Ruth justamente para a lavoura daquele que seria o seu resgatador. O que é isso, irmãos? Soberania de Deus, conduzindo os seus filhos. Nós olhamos para a vida de Jó e nós encontramos essa mesma verdade. Jó, diante do sofrimento, ele então diz, se eu tivesse uma audiência com Deus, eu tenho certeza que eu provaria que eu não sou merecedor de todo esse sofrimento. É engraçado que Deus ele permite que Jó tenha uma audiência com ele. Mas quem fala nessa audiência não é Jó, é Deus. Deus então diz para Jó, Jó, onde você estava? Eu alimentei todos os animais da terra. Ou foi você, Jó, que alimentou eles? Estava, Jó, eu estabeleci todos os da terra, áreas, todos os. Enquanto nós dormimos, a palavra de Deus diz que nós somos alimentados pelo Deus maravilhoso que temos. Enquanto nós dormimos, nós cansamos e dormimos. A palavra de Deus diz que o nosso Deus não dormita nem dorme. Ele continua trabalhando por nós.
Mas há uma terceira e última lição que eu gostaria de dizer aos irmãos. Uma família edificada por Deus descansa na providência divina, confia no Senhor. Uma família edificada por Deus, ela considera a retidão divina como a sua riqueza. O texto diz: herança do Senhor são os filhos. Olha a diferença daquilo que nós vivemos na sociedade em que nós vivemos, onde essa sociedade frequentemente tem colocado os filhos como um peso para a vida dos seus pais. Conseguem perceber, amados irmãos, como que os falsos profetas, as vãs filosofias têm tantas vezes tentado desviar a família da direção que ela precisa viver. E a sociedade diz que os filhos são obstáculos, que a família é algo que vai deixar dar de você tudo aquilo de aproveito que você vai poder ter na sua vida. Mas a palavra de Deus, a família, os filhos são herança, são recompensas que vêm das mãos de Deus. Eu acho muito importante, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia de maneira bem profunda, porque a palavra de Deus está dizendo aqui que os filhos, eles são comparados como flechas na mão do guerreiro. Nos ensina muito acerca de como filhos têm sido educados. Nenhum guerreiro deixa para preparar a sua flecha quando ele vai para a batalha ou quando ele está na batalha. As flechas, elas são preparadas com antecedência, muito cuidado, com muita dedicação a cada dia. Quando o guerreiro ele possa abrir, pegar a sua flecha, lançar ela. Uma flecha, ela é bem, uma flecha, ela é bem trabalhada, ela é uma flecha que acerta o alvo. Então, a palavra de Deus está dizendo para nós que o alvo das nossas vidas, ao formar os nossos filhos, não significa apenas que esses filhos sejam bem sucedidos diante do olhar do mundo, mas que nós devemos trabalhar, fazer tudo que nós devemos fazer para que os nossos filhos e as nossas famílias amem e glorifiquem ao Senhor. Família que anda em retidão diante do Senhor, ela experimenta a felicidade. O texto bíblico está dizendo para nós. Família que busca servir ao Senhor e andar nos seus caminhos, experimenta felicidade. Isso, irmãos, encerrando, tem a ver com a família não passar por problemas. Muitas vezes nós associamos a felicidade familiar a uma vida totalmente sem problemas. Nós sabemos que nós enfrentamos muitos problemas, intempéries, dificuldades. Mas a palavra de Deus diz que quando a família ela vive na retidão divina, dando em Deus a sabedoria necessária, mesmo que passe por dificuldades, essa família vive feliz. Eu concluo, irmãos, dizendo, Salmo 127, ele nos lembra que uma família verdadeiramente feliz é aquela que é edificada pelo Senhor. Nós precisamos, povo de Deus, confiar em Deus, mesmo que muitas vezes o nosso coração não queira. Nós precisamos descansar na providência divina. Nós precisamos buscar a retidão divina para que a nossa casa seja edificada, que as nossas famílias sejam construídas sobre esse fundamento perfeito que é a palavra de Deus. Nossos lares sejam lares regados de oração. Temos precisado disso, irmãos. Temos precisado de quebrantamento. Temos precisado de choro.
ir plantando e chorando. Estamos colhendo. Cuidado, irmãos, sair das telas dos celulares, computadores, reunirmos, conversarmos, amarmos a nossa família, darmos a Bíblia juntos, orarmos juntos. Esse é o meu pedido ao Senhor. Nossos lares sejam regados de oração, graça, de arrependimento, perdão e felicidade. E que nós possamos dizer, não apenas com palavras, mas com as nossas vidas: o Senhor é o edificador da nossa